Boa noite. Boa noite, dona Joyce. Deu tempo de fazer a prova? Terminei agora, deu certo. Beleza. E aí, Vieira, beleza? Dona Antônia Veras, Ana Maria José, Luiz Fernando. Tudo bem? Foi difícil? Não, tava boa. Tava boa? Mais ou menos. Vamos lá, nós temos algumas Você questõezinhas. ia acertar 14, né? Sem pesquisar. Que a galera aí gosta de pesquisar. Mas aí o ideal não é isso, né? A gente sabe que isso aqui a gente não está competindo, a gente está avaliando o que a gente sabe, né? A gente tem que ser honesto, porque quem vai se prejudicar no final das contas somos nós mesmos, né? Gente, tem umas questões muito assim, muito simples, né? Eu coloquei umas questões simples, ao mesmo tempo coloquei outras mais complexas, que exigem um conhecimento mais abrangente, principalmente as questões que tratam sobre a lei que coíbe, né, ou que pune o crime de homofobia, né, ou crimes de preconceito contra gênero, né, contra orientação sexual, né? A gente colocou esse tema porque, gente, é muito recorrente esses temas, são muito recorrentes, né? Em qualquer prova que a gente for fazer, sempre tem algo relacionado a essa questão racial, né? Ou questão de gênero, né? Questão de orientação sexual, enfim. Sempre tem algo nesse sentido, né? E é importante a gente abordar essas questões, na verdade. Eu vou só esperar entrar mais gente para mim poder fazer essa observação, né? Sobre, sobre a questão de estarem praticando mais. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando, se vocês quiserem ir fazendo comentários sobre o que vocês acharam da prova, alguma coisa que vocês é, viram que é curioso, que vocês não sabiam, enfim, anotaram o gabarito, viram as questões que vocês erraram, como é que foi? Se surpreenderam com as respostas? Com as respostas certas? O que vocês perceberam aí? Eu gostei muito das questões voltadas para o município, né? Porque a gente conhece pouca coisa sobre o nosso município. Muitas pessoas não sabem o total de habitantes de acordo com o censo, né, de 2010, da população de Granja, muito menos do estado do Ceará, muito menos da população da capital em si, né, Fortaleza. Exatamente, exatamente. Eu coloquei essas questões, se vocês observarem, foi que eu elaborei, né? Na verdade, essas bancas, é provável que elas trabalhem com temas voltados para assim, os dados relacionados a essas localidades, né? No caso do município, no caso do estado, né? A dados demográficos, né? Trazidos pelo IBGE. E aí a gente faz link com outra questão importante, né? Porque eu coloquei dados do IBGE de 2010. E aí existe uma polêmica atualmente em relação a essa temática, que não sei se vocês estão acompanhando, o, o concurso, o concurso para o IBGE, ele está praticamente suspenso pela falta de recursos, né? O presidente da República praticamente zerou, né, os recursos destinados ao IBGE, ou seja, 10 anos, mais de 10 anos depois, e aí o país ainda não realizou o novo censo para saber como é que está a situação do país, porque gente,
o censo, ele é fundamental para a elaboração de políticas públicas, gente, tá? O recenseamento, para saber número de habitantes, todas as questões que estamos vivendo no momento, a questão social, né? Questões educacionais, enfim, gente, um censo completo, ele traz muitas informações para um governo, né? Para um governo se planejar, para um governo traçar metas, tá? E objetivos para os anos seguintes. E aí, se não realiza, se não faz esse censo, fica de fato complicado de poder traçar, né, objetivos e metas para o futuro da nação. Então, é complicado, de fato, né, essa questão do censo 2021, né, que era para acontecer, na verdade, esse ano, o censo. Só que nem o concurso aconteceu ainda, o orçamento reduzidíssimo aí, complicado, viu? Muito complicado. Gente, só guardar aqui, enquanto o pessoal termina para entrar na aula, tá bom? Eu gostei do simulado, quero muito Boa outros. noite a todos. Boa noite, Sirene. Tudo bem? Obrigado, Joyce. É a Joyce que Graças falou? a Deus. Sim, sou eu. Uhum. Eu quero tratar dessa temática resolução de questões com vocês, viu? Uma ritmo de um lado, uma chance de Dona Navegante, se a senhora quiser escrever no chat, eu agradeço, porque o seu áudio, ele falhou um pouquinho, tá bom? Me Professor, fale aí. acabei de terminar aqui o simulado, viu? O que que você Acertei acha? 16 questões. Até que eu Nossa, fui muito bem, eu achei. foi excelente. Muito bem. Muito bem mesmo. Apesar de que as questões estavam assim muito grandes, enormes, né? Mas tinha algumas Capaz. coisas que dava pra gente eliminar de cara que eu nem ia ler mais. Ai, cansa, né, a leitura? Tem que treinar, viu? Tem que treinar, tem que se acostumar. Você É acertou verdade. 80%, viu? Eita maravilha. Gente, é hora de a gente ir afinando aí as pontas dos lápis, viu? Porque mais cedo ou mais tarde, eu acredito mais cedo do que mais tarde, quem está aqui com a finalidade de realizar um concurso, tá? Vai chegar a hora do concurso. Ela está chegando a hora. A resposta, se você está preparado ou não, quem deve dar é você, tá? E aí,
o seu dia a dia, né, a sua rotina, conta muito para isso. E eu digo por mim, às vezes a gente se coloca muito como vítima do sistema, como vítima de uma rotina muito puxada, e a gente, na verdade, a gente não se entrega de fato como poderia ou como deveria para ser aprovado ou para ter um melhor desempenho, né? Às vezes uma leiturinha a mais, às vezes 10 minutinhos a mais se dedicando ali no estudo, ele rende muito mais do que você apenas dizer que está cansado e não fazer nada, tá? E aí eu já pergunto a vocês que já estão aqui conosco, né? Que estão aqui desde as... que foram entrando a partir das 19 horas. Eu vou fazendo as perguntas enquanto o povo vai entrando. Vocês resolvem quantas questões por semana, em média? Vocês estão resolvendo quantas questões por semana? Vocês estão anotando isso? Na verdade, professor, é assim, o meu tempo é muito corrido, sabe? Eu tenho que me desdobrar para poder dar conta das minhas demandas, porque eu trabalho como gestora de uma escola e assim, são muitas coisas para a gente fazer. Eu particularmente acabo que o meu momento de estudo é apenas, né, nesses momentos de aulas online. Depois eu não tenho tirado tempo para eu rever alguma aula ou fazer algum simulado. Eu confesso que eu não tenho tirado esse tempo para fazer isso. Entendo, Serliano, entendo, viu? Mas, como eu estou falando, é fundamental que se faça, né? Tem que fazer. Adiante, tem que fazer. Eu resolvo mais questões da minha específica, da minha área. Já baixei vários simulados, provas da CESP, de vários concursos. Da minha área, né? Só de educação física. Português, eu sou boa. Quando eu vou para português, eu sou fera em português. Realmente, Joyce, as partes específicas tem que melhorar, né? Sim, tem que estar muito atento, né? A parte específica. Porque às vezes a gente fica. A gente tira um pouquinho o foco daquilo ali e acaba se dando mal numa prova. Porque na parte geral, às vezes a gente vai até bem, mas na parte específica acaba se dando mal, né? Pois é. E Mas aí no você. último, diga. Pode falar. No último concurso, eu já resolvi a prova. São questões razoáveis, eu achei, em comparação às outras bancas. Essa é uma banca muito tradicional, viu? Ela não é uma É, banca contextualizada. não. É não. Gente, é estranho até, assim, é difícil até encontrar as questões da banca, né? Toda banca faz questão de apresentar as suas questões, de que as pessoas comentem e tal. E é uma banca que, assim, você não vê no cenário nacional, né? Se debatendo sobre questões dessa banca, né? É uma banca, de fato, assim, digamos, Série B. É uma banca Série B, segunda divisão, né? E outra coisa, eu acho as vagas para nossa área restritíssimas, viu, Gustavo? Porque no último Sim. concurso, se eu não me engano, foram 3 ou foi 4 vagas. Com certeza, muito pouco, viu? Eu acho que é um concurso só pro forme, né? Só para dizer que fez, né, Joyce, na verdade. Pois é, porque Deus me livre, como é que vai ter, digamos, que tenha 300 inscritos só na nossa área, e que concorrência é essa? É desumana. E o pior é que são pouquíssimas vagas para todas as áreas, não é só uma, né? Porque se a gente for analisar em um todo, são vários municípios. Verdade.
Gente, muita gente errou a questão que fala sobre o Estado. Eu acho que foi induzido ao erro, né? Porque eu acho que a maioria marcou Ceará aqui, sobre o Estado teve maior crescimento percentual de população no Brasil, de acordo com o censo de 2010. Foi a questão que mais teve erros aqui. Podemos começar, né? Eu acho que a maioria já está aqui, né? Eu acho que os demais eles devem estar terminando, já concluindo, tá? Eu vou só abrir a prova aqui para a gente comentar ela um pouquinho, tá bom? Como é que fica a cabeça de vocês depois de uma prova dessa, assim? Como é que fica a tensão? É meio tenso? Fica assim mais agitado? Como é que é? Como é que é a reação do corpo de vocês? Fica a preocupação, né? A preocupação com o tempo para estudar, menino, tem que melhorar, o negócio tem que melhorar e muito. Por isso que é importante, gente, esses testes, né? Inclusive, a primeira coisa que eu queria falar com vocês era sobre isso, tá? Vocês lembram que naquele primeiro material que eu apresentei na nossa primeira aula, eu falava sobre método de estudo, né? Vocês lembram qual era o método mais utilizado que a gente apresentou, que é o método universalmente mais utilizado? Vocês lembram? Alguém lembra? O escrever à mão? Não. Método da repetição. Não. Resolver Perguntas e respostas. Resolução de questões. A Nubia acabou de falar. Resolução de questões. Gente, esse é o método mais utilizado pelas pessoas para aprenderem. Tá? É o método mais utilizado, está em primeiro lugar. Professor, e a gente aprende bastante mesmo, porque, assim, tem muitas questões, né, que vem dando uma afirmação ou nas próprias alternativas, né, algumas afirmativas, e aí a gente vai aprendendo. Muitas vezes a gente utiliza a resposta ou a pergunta de uma questão para uma outra, né, uma outra questão, uma outra resposta. Exato. E assim, realmente eu gosto demais de fazer isso, porque eu aprendo bastante. Então é isso, gente. Olha, eu faço essa pergunta novamente. Quantas questões vocês responderam nesse início de mês? Nós estamos hoje em 11 de maio, tá? Do início do mês para cá, vocês já pararam para pensar quantas questões vocês resolveram de cada disciplina? Vocês estão fazendo isso só durante as aulas? Qual é o tempo que vocês estão dedicando para isso? Tá? Outra coisa, vocês pesquisam questões. Além de resolver questões, vocês pesquisam questões dentro da busca do conhecimento, dessa área de conhecimento que vocês querem aprimorar. Por exemplo, tem gente aqui que quer fazer para professor, outro quer fazer para agente administrativo, enfim. Vocês estão buscando questões nesse sentido de reforçar o conhecimento dentro dessa área que você quer aprimorar? Outra, vocês estão buscando questões comentadas, que tenham comentários acerca das respostas? Vocês estão fazendo isso? Vocês estão estudando os assuntos relativos a esses conteúdos que são importantes, que vocês têm que aprender, como a própria Joyce acabou de falar, que na parte específica ela já está reforçando, já está buscando, porque vejam, aqui a gente está trabalhando a parte geral. Tudo bem que, por exemplo, língua portuguesa, matemática, quem já vai fazer para professor, esses conhecimentos, eles tanto vão servir para a parte
geral como para a parte específica, né? Agora, essa busca individual, vocês estão fazendo essa busca individual? Ou vocês ficam naquele dilema, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, são poucas vagas, não dá para mim, sabe? Eu não vou conseguir passar. Vocês estão nesse dilema? Porque se você tiver nesse dilema, já está passando da hora de você se decidir na sua vida. Você precisa se decidir, saber o que você quer, sabe? A história, se você pegar a história das pessoas que venceram, que foram aprovadas em vários concursos e tal, você não vai ver essa dúvida recorrente, não. Sabe? Ah, eu não vou conseguir. Ah, é muito difícil. Ah, não sei o quê. Sabe? Ah, são poucas vagas. Gente, eu ouvi isso de um professor meu ontem, tá? Olha, se você ficar se lamentando porque um concurso oferece poucas vagas, e aí você não se inscreve, você vai se lamentar para a vida inteira por não ter feito aquele concurso. Porque muitas das vezes, nenhum concurso pode acontecer tudo, inclusive nada. Parafraseando aqui meu professor, em um concurso pode acontecer tudo, inclusive nada. Tenho ciência disso. O que é isso, professor? O que é que você está tentando dizer? Tá? Alguém consegue entender o que é que eu estou tentando dizer? Eu vou logo explicar. Gente, vou dar o exemplo que ele trouxe para nós. Pessoal, tem um concurso para a Justiça Federal, na época só era uma vaga. Abriu só uma vaga. Muita gente não se inscreveu porque só era uma vaga. Aí, beleza, ele fez e tal. Ficou entre os 100 primeiros. Entraram na Justiça. A Justiça obrigou que fossem abertas mais 80 vagas. Que não poderia ser só uma vaga. Teria que abrir para mais 80. E depois entraram com outro recurso, aumentou para 120. Ou seja, de 1 passou para 120. Mas quem foi que entrou nessas 120 vagas? Aqueles que perseveraram, que acreditaram, não só que poderia acontecer alguma coisa, mas que, além de tudo, poderiam passar, poderia ser o primeiro também. Tá? E aí, as pessoas, em geral, ficam nesse dilema, sabe? Se penalizando, se martirizando, que não consegue, que é muito difícil, que é muita coisa, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem dificuldade. Todas as pessoas que estão nesse planeta Terra têm dificuldades. Seja lá qual for, mas tem. Não fique achando aí que você é a pessoa que tem mais dificuldade no mundo, não. Que existem muitas outras pessoas que têm dificuldades igual você e que talvez ainda de mais acentuada. Só em você estar com saúde, você estar bem, sabe? Isso já é uma vitória hoje. Hoje, principalmente. Aí fica se lamentando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu faço muito isso, eu faço muito aquilo, não dá para fazer isso. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos ter mais perseverança, vamos ter mais fé, vamos ter mais coragem para enfrentar as coisas. Tá? É preciso ter coragem. Isso aqui é um time que foi montado e que esse time precisa jogar melhor. Do jeito que está indo, se for só para assistir às aulas, terminar as aulas, guardar o material e depois esperar pela outra aula, gente, não vai ter crescimento, não vai ter evolução, não, gente. Precisa continuar, precisa aumentar a carga, precisa ir aumentando gradativamente. Você sabe quando você vai para uma academia treinar? Que aí o personal na primeira semana passa uma carga, na segunda semana também, aí na terceira semana começa a aumentar ou o volume, ou a intensidade, enfim, vai aumentando. Ou você acha que as coisas vão só facilitar na sua vida? Gente, você tem que se cobrar mais. Você tem que se atribuir mais responsabilidade, tá? Não adianta só, digamos, estar presente aqui nas aulas, fazer aquilo que a gente manda e pronto. Não adianta. Tá? Não adianta. Por exemplo, as questões do simulado. Eu vou fazer aqui uma explanação sobre algumas questões, tá?
Sobre todas, na verdade, mas algumas são mais profundas, a gente vai fazer uma discussão maior. Vocês anotaram as que vocês erraram? Vocês vão pesquisar sobre isso, tá? Não precisa se dedicar o tempo todinho para isso, não. Nenhuma noite dá para você ir corrigir essas questões todinhas, procurar saber por que você errou, tá? Então, façam isso, gente. É preciso fazer isso, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Oi? Professor, Pode falar, Simone. eu vou fazer para professora, né? Planos iniciais. Mas assim, eu ainda não tive tempo. Eu acho que talvez a palavra não seja nem tempo, né? Talvez eu não tenha me colocado em primeiro lugar, né? Como não tive a perseverança, como você disse aí, de buscar mais, de me esforçar mais para poder pesquisar também alguns simulados, né? Algum material para estudar para minha área específica. Ainda não fiz isso, mas eu quero muito fazer. Inclusive, né, eu quero até pedir aqui os colegas que forem fazer para a mesma área, né? Se por acaso encontrar um bom, material bom, que compartilhe no grupo com a gente, porque dá bastante também, né? Com certeza, Silene, você está mais do que correta, tá? Essa união também de forças é muito importante nesse momento, certo? Não adianta também, gente, ficar desesperado, não, tá? Eu estou falando aqui, mas no sentido de que vocês se encorajem mais, tá? Que vocês busquem mais, certo? Pessoal, essa questão, a primeira questão, tá? Ela vem trazer aqui, a banca vem querer saber se você conhece sobre um programa, né, que identifica e caracteriza a família de baixa renda. Ou seja, e aí ela coloca várias opções, ela coloca programas de universidade, programa de saúde, sistema único de saúde, coloca programa habitacional, que não tem nada a ver com a resposta, tá? Inclusive, coloca baixa renda, que é um termo que já está na própria questão, certo? No enunciado da questão. Então, acredito eu que nenhum de vocês errou essa questão, não, né, gente? Ou será que alguém errou? Não, cadastro único. Eu acho que aqui não tem para onde correr, não. É cadastro único, tá? A resposta correta e, de fato, é o programa do governo federal, né, que faz essa busca ativa, né, pelas famílias de baixa renda, né, para cadastrar, identificar, saber como é que eles vivem e procurar dar um suporte, né. Esse é o programa que existe do governo federal para atender essas classes mais baixas, tá certo? Cadastro único. Na questão 2 aqui, gente, nós temos outra questão que eu considero que é uma questão simples também. Aí, por eliminação, você já eliminaria aí duas de cara, porque a C e a D... Exatamente, vamos lá. É uma questão para auxiliar dentista da Fundep, tá? Gestão de concursos. Ela coloca a seguinte questão: lei seca, completa 11 anos, mas álcool ainda é uma das principais causas de acidentes de trânsito, né? Aí coloca a matéria disponível, e aí ele faz a pergunta: a lei seca, criada em 2008, tem o objetivo de quê? A letra A já está entregando, gente. Coibir e punir quem usa bebida alcoólica e dirige, tá? Ela vai estimular a diminuição do consumo de bebida alcoólica? De certo modo, sim, mas o objetivo da lei não é essa, certo? Proibir o consumo de bebida alcoólica em estádio de futebol não tem nada a ver com isso. Punir a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos? Também não. Ela não está relacionada a isso. Ela está para punir as pessoas que dirigem e que consomem bebida alcoólica e dirigem, tá? A lei seca é para isso. As leis que tratam de venda de bebida alcoólica em estádios são outras leis, é outra lei. Para menores de 18 anos, é o Estatuto da Criança e do Adolescente,
tá? A diminuição do consumo de bebida, na verdade, é um programa do governo, tá? Que tem por objetivo diminuir o consumo de bebida alcoólica. As próprias propagandas de televisão, as próprias empresas, elas têm a obrigação de veicular, né, suas propagandas e, ao final, dizer que consuma com moderação, certo? Existem campanhas, na verdade, o governo é para promover campanhas no sentido de estimular a diminuição de consumo, na verdade, né? Prosseguindo aqui, até aqui tudo bem, né, gente? Falem aí, por favor, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa mais específica, vamos debater mais, tá bom? Para que vocês possam, de fato, elucidar essas respostas, ter clareza sobre essas respostas, tá bom? Não fiquem em silêncio, não. Vamos lá. A terceira questão trata da emenda constitucional 107 de 2020, promulgada pelo Congresso Nacional, que adiou o primeiro e o segundo turno das eleições municipais deste ano, né? Isso em 2020, respectivamente para os dias 20 e 31 de janeiro de 2021, em razão da pandemia provocada pelo coronavírus. Gente, está certo ou errado essa questão? Errado. Vocês sabem muito novembro. bem essa questão aqui. Pronto, essa questão aqui é outra questão simples, né? Vocês sabem muito bem que as eleições foram adiadas de outubro para novembro, tá? O primeiro turno 15 e 31 do respectivo, aliás, 15 e 28 ou 29 do respectivo mês de novembro, tá? Não tem nada a ver com janeiro de 2021, ou seja, questão dada aqui, praticamente. Questão 4, tá? Trata da suspensão dos efeitos de uma súmula que permitia a execução de pena de réus condenados após julgamento em segunda instância, tá? Acerca do assunto, em referência e de temas correlatos, julgue os itens 30. Essa matéria aqui não precisava vocês ler para responder, tá? Bastava vocês dizerem se pedófilos e estupradores serão automaticamente beneficiados pela decisão do STF sobre prisão em segunda instância. Gente, não, porque são crimes violentos, tá? E de estupros. Esses crimes, eles não são abarcados pela lei que favorece aqueles que entraram com efeito, com pedido de suspensão dessa prisão em segunda instância. Porque, não sei se vocês lembram, o presidente Lula foi o caso mais emblemático, né? Que ele foi preso com uma decisão em segunda instância. E essa ação foi que desmembrou outras ações que foram todas esbarradas no STF, e o STF entendeu que não poderia ser preso em segunda instância. Para a pessoa, para o indivíduo ser preso em segunda instância, tá? Ele tem que cometer esses crimes aqui, ó, de pedofilia, crimes de estupro ou de violência, tá? Então, por exemplo, crime de estelionato, essas coisas, ele tem que ter toda a decisão transitada em julgado. O que é isso? É chegar lá na última instância. E a gente sabe que a última instância é lá no STF, tá certo? Ou no STJ, dependendo do caso, tá? Se for uma questão envolvendo governos, né, poderes estaduais, municipais, essas coisas, vai para o STJ. Se for uma questão física, de pessoa física, vai para o STF, tá? Aí vai ter, cada ação vai ter um fórum devido. A questão aqui é a seguinte, vou repetir. Gente, na época da ação contra o presidente Lula, daquele caso do triplex, do Guarujá, né, foi o TRF4, né, julgou a ação do presidente Lula e ele foi condenado à prisão. Ou seja, naquela instância, era a segunda instância. E automaticamente ele permaneceu preso. Na verdade, ele já estava preso, tá? E aquela decisão é como se fosse a decisão definitiva, uma decisão em segunda instância. E aí a defesa dele entrou com uma ação dizendo, não, tá errado isso aqui, tá? Para um preso ter realmente ratificado a sua prisão, ele manter-se em cárcere privado, se manter em cárcere privado, né, precisaria aquela ação tramitar em todas as esferas da justiça. E aí, no caso, nós temos 3 instâncias. Nós temos a primeira, nós temos a segunda e nós temos a última instância, a terceira, certo?
Então, foi entrado com uma ação no sentido de revogar essa prisão, certo? Então, vamos lá. Aqui, tudo bem? Deu para entender isso aqui, gente? Essa questão, ela está errada porque, vejam bem, pedófilos e estupradores também serão automaticamente beneficiados pela decisão, tá? E não serão, gente, não serão. Prisão em segunda instância vale sim para pedófilos e estupradores. Deu para entender isso? Sim. Sim. Ou vocês têm dúvidas sobre isso? Pois bem, vamos dar continuidade então. Questão 5. Essa aqui é de graça, gente. Alguém errou a questão 5? É muito importante essa questão também, por incrível que pareça. Você sabe quantos senadores e quantos deputados federais existem em cada uma dessas casas? Na Câmara Federal e no Senado Federal? Vocês sabem quantos senadores e quantos deputados federais compõem o Congresso Nacional? Gente, alguém errou essa questão? Pessoal, são 513 deputados federais e 81 senadores. Tá? Cada estado tem 3 senadores. Tem direito a eleger 3 senadores. E aí o número de deputados federais por estado já é mais complexo esse cálculo. Porém, no geral, o Brasil tem 513 deputados federais. Tá certo? A maior bancada é de São Paulo. Até aqui, tudo bem, né? Sexta questão. Aqui nessa sexta questão, vem ser testado o conhecimento de vocês sobre questões da atualidade, gente. Essas questões aqui, inclusive, eu apresentei para vocês, esses temas eu apresentei para vocês naquele material que eu concluí na aula passada, que foi sobre alguns fatos ocorridos em 2020. Vocês lembram? E aí, cada uma das opções era basicamente, justamente, um fato daquele, tá? Apenas uma opção, eu tornei ela, digamos assim, inválida. Eu coloquei ela inválida, tá? E vamos lá. A violência no Ceará em 2020, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, teve o mês mais violento da história, né? Isso aqui em fevereiro de 2020, com 456 homicídios. Essa notícia aqui, ela é verdadeira, tá? Após a saída, a letra B, após a saída do MEC, o Weintraub foi indicado pelo Ministério da Economia para cargo de diretor executivo, representando o Brasil no Banco Mundial. Também é verdade, gente. Letra C, foi efetuada a prisão policial aposentado e ex-assessor do Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Também é verdade. Letra D, depois de vários embates entre o presidente e o Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta foi escolhido para assumir o lugar de Nelson Teich, que ficou marcado com inúmeros pontos de atrito com o presidente. Quanto ao uso da cloroquina e a questão do isolamento social por conta de seus prejuízos econômicos, defendendo abertamente as recomendações da OMS. Gente, essa questão aqui foi fácil? Eu achei. Foi fácil, né? Porque, veja bem, para quem recorda, a gente sabe muito bem que foi ao inverso. É só substituir os nomes de Luiz Henrique Mandetta por Nelson Teich. Como assim? O primeiro, na verdade, tá? O Nelson Teich, que foi substituir Luiz Henrique Mandetta, e não ao contrário. O Luiz Henrique Mandetta era que fazia esses inúmeros pontos que tinha esses inúmeros pontos de atrito com o presidente da República, tá? Quanto ao uso de cloroquina e tal. Então, de fato, isso aqui era relacionado a Professor. sair... Pode falar. Professor, e também, né, essa questão desses 2 ministros também tá mais atual do que nunca, né, com a questão da CPI da Covid. Os ex-ministros foram chamados para depor, né, por ordem que eles estiveram no cargo, né, em relação ao tempo. Primeiro foi o Luiz Henrique Mandetta, depois Teich, né,
depois seria Pazuello, mas não compareceu, e por fim o que está atual, né? Isso, Que é só que houve uma inversão dos dois últimos, né? Que o atual da pasta, né? Então é uma questão que também está bem atual em relação a esses dois, a essa ordem. Sem dúvidas, sem dúvidas. Então, gente, é importante isso aqui também, tá? A gente ficar atento às informações. O combate à fake news vem ganhando força dentro do Congresso e várias são as suas propostas. Essa é uma informação verdadeira também, tá? Várias propostas com destaque à responsabilização das plataformas e das redes sociais, tá? Pela divulgação de informações falsas, enfim, a criminalização também dos usuários e a publicação de uso de robôs, né? A proibição de uso de robôs não identificados para impulsionar os posts, né? E promover conteúdos patrocinados que depois são remunerados com publicidade, tá? Então, gente, relativamente fácil essa questão, basta você lembrar. Agora sim, eu vi muita gente falando, as questões são muito extensas e tal. Realmente, gente, eu coloquei questões para que vocês, de fato, queimassem um pouquinho da massa cinzenta de vocês, dos neurônios de vocês, para responder mesmo, digamos assim, no fio da meada. Meu Deus, será que é? Será que não é? Inclusive, eu vi algumas pessoas colocando aqui, eu deixei de marcar, eu desmarquei a certa e marquei a errada, né? É para que a gente fique atento mesmo, a essas informações, essas questões. Aqui a gente vem falar, é uma notícia, né, que está relacionada ao início de 2020, você tem que ler com atenção, olha, deixa eu pegar o início dela aqui, em janeiro deste ano, né, quando fala em janeiro desse ano, a gente vai ver lá na frente que é em relação a 2020. Inúmeros noticiários falaram sobre os erros das notas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, tá? 2019, e sobre problemas encontrados no Sistema de Seleção Unificado, SISU. Isso aqui eu já tinha falado para vocês também, naquela aula passada. E em 18 de janeiro de 2020, o então ministro da Educação, tá? Aí deixa a lacuna, admitiu que houve um erro na pontuação de algumas provas do segundo dia do exame. E, em 20 de janeiro, o INEP confirmou que foram atingidos pela falha mais de 5 milhões de participantes, né, os quais tiveram suas notas corrigidas após revisão. E tal, ele dá a fonte da informação e tal, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Gente, quem era o ministro da Educação no início de 2020? Abraham Weintraub, né? Então, aqui, não adianta... Oi? A questão anterior lá, que fala que ele saiu do MEC, o bizu, né? Sim, sim. Questão 8ª. Aqui fala sobre as manchas de óleo, né, que voltaram a aparecer em 14 de novembro de 2019, no extremo sul da Bahia. As substâncias foram encontradas nos municípios de Nova Viçosa, Mucuri e Prado, tá? Em novembro, as investigações confirmaram, olha isso aqui, confirmaram as suspeitas dos órgãos do governo de que a Venezuela seria responsável pelo derramamento de óleo, né, comprovadamente criminoso. Gente, a gente já tinha visto essa notícia, né? Eu tinha apresentado para vocês essa notícia falando o quê? Falando que o óleo, pode ter origem venezuelana, contudo, o responsável pelo derramamento não foi a Venezuela. Foi um navio que não foi identificado. Entenderam? Ou seja, essa informação, ela está errada. Tá? A 9ª questão, aqui fala justamente aquela questão que fala sobre o Estado, né? Oi? Professor, nessa questão aí, né, do derramamento de óleo, até então eu achava que estava certo. Aí quando eu vi, né, essa parte que fala, né, que foi confirmado, criminoso, né? Aí eu não. Que foi isso aqui outra não, coisa, isso né? aqui não, eu lembro o professor falou sobre isso. Isso, aí eu quando ele coloca lembrei, o termo, aí acertei a questão. Quando ele coloca o termo confirmado que foi na Venezuela, e você fica em xeque agora. Confirmado que foi na Venezuela, eu não vi essa notícia. Uhum. Né?
De onde foi que saiu essa notícia? Então, de fato, a gente relembra fazendo um link com outras coisas, com outras notícias que a gente viu anteriormente. Não, gente, isso aqui é falso. Tá? Então, essa notícia aqui, gente, essa questão nona, essa nona questão aqui, tá? Ela está relacionada a dados do IBGE. Olha o que é que eu estou trazendo para vocês. Eu tratei nessa avaliação que eu levei para vocês várias questões relacionadas a dados do IBGE. Essa questão aqui, ela trata de um dado a nível nacional, tá? Por que é que eu estou fazendo essa ênfase em dados do IBGE? Vocês acompanham as informações oficiais do IBGE? Quem de vocês acompanha? Quem de vocês está atento a essas informações? Tá aqui, ó. É a questão que mais houve erros. Tá? Apenas, até o momento que eu olhei, de 42 pessoas que tinham feito a prova, apenas 8 acertaram. Entenderam? Por isso que eu faço essa observação, eu faço essa ênfase para que vocês fiquem atentos a esses dados estatísticos do IBGE. Tá certo? E aí, gente, como eu já fiz essa ênfase sobre esses dados estatísticos, tá? Tem algumas outras questões que falam sobre isso também. Essa 10ª questão, ela fala sobre a violência. Mais uma que vem trazer dados estatísticos. Tá? A 10ª questão, ela vem trazer o quê? Dados sobre a violência no Brasil, trazidos pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e que eles traçam o quê? Se vocês virem aqui, ó, o Atlas da Violência no Brasil. Quem de vocês já teve a curiosidade de verificar o Atlas da Violência no Brasil? Lá tem todas as informações que estão aqui nessa questão, ó. Certamente, muita gente errou essa questão, porque ela é muito complexa. Ela trata de quê? De dados específicos. E aí, vocês estão anotando isso que eu estou falando? Sobre dar uma olhada, dar uma vista, fazer uma vista sobre essa questão dos dados estatísticos demográficos do Brasil, através do site do IBGE. Olhar também, verificar também essa questão do Atlas da Violência no Brasil, através do estudo feito pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? A única questão aqui, a única opção que está incorreta, gente, é a 3, certo? A morte prematura de jovens por homicídios é um fenômeno que tem crescido no Brasil desde a década de 1980. A criminalidade violenta vem sendo fortemente relacionada ao sexo feminino, pertencendo ao grupo etário entre 15 e 29 anos, gente. Tá? Então, é a única opção que está incorreta. Todas as demais estão corretas, tá? Então, a opção correta aqui a se marcar é justamente a letra B, tá? Tudo bem aí? Sim. Ó, na 11ª, eu trago mais um dado estatístico, falando do número de habitantes de Granja. Acredito que algumas pessoas tenham errado também, eu não vi ainda os números relacionados a essa questão, mas são 52 mil... Oi? Acertei. São 52.670 de acordo com o censo de 2010. É o que a gente tem de oficial, tá? É o que a gente tem de oficial. Aqui eu trago sobre a personalidade granjense, né? Eu acredito que vocês todos já devem ter ouvido falar sobre o Lívio Barreto, um dos fundadores da Padaria Espiritual, né? Autor do livro Dolentes, patrono da cadeira 24 da Academia Cearense de Letras. Tá? Aqui eu faço só uma afirmação e pergunto, tá certo ou tá errado? É aqui, na verdade, eu trago essa informação, gente, para que vocês se atentem a ela somente, tá? Importante vocês ficarem atentos às informações relacionadas à Granja também. Aqui eu trago outra informação sobre Granja, do Conde Deu, né? Ou Gastão de Orleans, genro do imperador, né? Que passou por Granja em determinada época. E aqui, mais uma vez, eu só faço copiar e colar informação, tá? A questão, eu vou saber o quê? Se você tem conhecimento ou não. Tá? E aí, depois eu vou analisar os resultados para ver se muita gente errou essa questão também.
Posso até disponibilizar para vocês esses vídeos. Professor, essa questão, na hora que eu li ela, eu vi que ela estava certa, até estava naquele material que você disponibilizou, mas eu perdi a atenção, estava deixando as que eu estava com dificuldade para retornar depois, e aí eu marquei errado, pensando que tinha marcado certo. Aí quando eu fui ver o resultado, que eu vi que eu tinha errado, eu não acreditei, porque eu vi e falei, pronto, não tem erro, essa daqui eu vou acertar com certeza. Mais uma questão para a gente pensar, né, que a desatenção também é algo que influencia bastante. Você fala uma coisa super importante. Essa pressinha aí de resolver, tá? E essa desatenção de não revisar antes de enviar, deu um erro que poderia ter custado a sua aprovação. Isso serve de alerta para todos os demais, tá? Na 14ª, a gente traz o quê? É mais uma questão relacionada a período das eleições, tá? Eu trago um monte de informações aqui em relação às eleições, mas no final das contas, a chave todinha está aqui, tá bem aqui no começo, ó. As eleições municipais alcançaram resultados históricos em 2020. Primeiramente previsto para outubro, o pleito precisou ser adiado para dezembro devido à pandemia do Covid-19. Gente, eu preciso ler o restante? Não. Não. Gente, não preciso nem ler o restante mais. A questão já está resolvida aqui. Essa aí, professor, bem aí, a gente já parou também, já parei nessa daqui. Pronto, é assim que tem que ser. Você tem que ter capacidade de entendimento, de resolução, sabe? E entender o seguinte, gente, existem pegadinhas, tá? E é coisa simples, você às vezes fica barulhado. Ai, meu Deus, será que eu tenho que ler todo? Será que tá faltando? Gente, morreu aí, acabou. Tá errado. A 15ª, ele vem trazer, a banca vem trazer, vem questionar o seu entendimento sobre a intolerância. Ela traz um texto de voltar e tal, mas no final das contas ela quer saber o que você entende sobre intolerância. Aí ela coloca vários distratores, tá? Por exemplo, desmatamento é intolerância? Na letra A. Não, gente. Não. Desmatamento é crime, desmatamento é devastação ambiental, mas não é intolerância. Na letra B, o nativismo é intolerância? Não é. Na letra D, a poluição é intolerância? O que é nativismo? Eu errei essa daqui, eu não sabia o que era nativismo, mas fiquei com receio. Você tá essa que eu não sei o que é. Nativismo é uma pessoa que defende veementemente a natureza. Eu achei. Tá bom. Essa eu achei fácil. Essa daí, mesmo também. Pois é. E aí, assim, tá simples. Você olhando aqui, na letra C, racismo é intolerância. Fanatismo religioso. Quando você é um fanático religioso, o que tende a fazer? A discriminar, a ter intolerância com outras religiões. Tá? Quando você é um fanático religioso. Acontecem muitos crimes mundo afora em relação a esse fanatismo religioso. Fanatismo político. Quando você é um fanático político, você tende a cometer também delitos, crimes relacionados à política. Tá certo? Tudo bem, gente? Até aí? Vamos lá. Gente, essa questão aqui, na verdade, ela resolve duas questões. A 16ª. Ela resolve a 16ª e a 17ª. Tá? O entendimento sobre ela. Qual é o entendimento aqui? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, STF, determinou na quinta-feira, 13 de junho de 2019, que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerado um crime. Por 8 votos a 3, os ministros determinaram que a conduta passe a ser punida pela assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna. Pelo quê, gente? Essa aqui talvez muita gente errou. Lei do racismo. Lei do racismo, tá? Porque eu, inclusive, tinha conversado com vocês numa aula anterior falando sobre o que era injúria racial e o que era racismo, né? E aí a gente fez uma analogia. Gente, mas se injúria racial é contra cor, contra gênero, contra religião, e por que racismo é só contra a cor?
né? Eu tinha feito até essa troca de ideia com vocês. E aí eu deixei em aberto. Quando foi agora nessa questão, eu trago aqui essa questão para justamente provocar vocês acerca desse conhecimento. Gente, homofobia, tá? Que é na outra questão que a gente vai ver, aqui a gente está vendo só a questão de discriminação por orientação e identidade de gênero, ela precisa ser punida, precisava ser punida de alguma forma. E o STF, em virtude da omissão do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional já era para ter tomado uma decisão no sentido de criar uma lei que punisse, ele não fez. Então, o STF equiparou essa medida, essa punição, ao crime de racismo, tá? A lei de racismo, ela está prevista lá no artigo 7.716, tá? No artigo 20 da lei 7.716. Eu acho que até compartilhei com vocês, se eu não tiver compartilhado, eu vou compartilhar daqui a pouco essa lei, tá bom? Colocar lá no grupo para vocês darem uma olhada mais aprofundadamente. Professor, Oi? professor, essa questão aí, se a gente tivesse alguma dúvida nela, a outra questão abaixo responde ela totalmente. Então, assim, Viu? quando eu vi a questão abaixo, eu disse, não, a resposta não tem outra, porque já entrega completamente, hein? Ser esperto nessas horas também vale muito. Tá aqui a 17ª, ó. Vamos lá, ver se responde. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passa a ser considerado crime no Brasil. No julgamento, 10 dos 11 ministros reconheceram haver uma demora do legislativo em tratar do tema por meio do projeto de lei. Diante dessa omissão, por 8 votos a 3, os ministros determinaram que a homofobia passa a ser punida pela Lei 7.716/89, que hoje prevê crime de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Isso. Como ela é chamada, essa lei? Aí você precisava saber como ela é chamada, né? Ela assim, não responde completamente a anterior, mas ela dá um link para ela. Ela dá um feedback aí para você conseguir fazer essa resolução. Então, é nada mais, nada menos, eu acabei de falar para vocês. A Lei 7.716 é a lei do racismo, gente. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, prosseguindo aqui. Aqui, na 18ª, né, a gente traz aqui mais uma questão de atualidades, tá? E aí coloca várias afirmações, como aquela do caso da cervejaria Baque. Eu acredito que vocês devem lembrar, né, gente? Que eu apresentei para vocês. No caso do... Primeira semana de março, o Ministério da Saúde informou que havia... Aqui, no caso, nos primeiros casos de transmissão, né, local do coronavírus, é verdade isso aqui, que foi em março. Aí, eu coloco uma resposta, uma opção, que ela traz uma pegadinha aqui. Se vocês observarem, gente, ó, em resposta à pandemia, a letra C. Em resposta à pandemia, vejam que eu estou pedindo na questão o quê? A única incorreta. A única incorreta, tá? A única incorreta, gente, olha, nessa letra C, a pandemia que impactou diretamente o bolso dos brasileiros, tá? O governo federal instituiu o auxílio emergencial logo no início da pandemia, em março de 2020. Gente, vocês desconfiaram disso aqui, não? Vocês não lembraram, não, disso aqui? Me fala quem acertou e quem errou essa questão, por favor. Não precisa se preocupar com... o professor vai estar querendo saber quem errou, quem acertou. Você é doido, né? Eu errei. Eu errei, então. Por que você errou? Essa questão. Sei lá, eu errei porque acho que eu coloquei no início de março e foi mais para frente. Eu errei. Pronto. Porque Essa ação, gente, essa ação... No início de abril. Pronto, de fato. O auxílio foi em abril, gente, e não foi em março, tá? E todas as outras opções, se você ler, estão corretas, certo? Todas as outras estão corretas. O problema é que... Eu acertei essa questão, eu acertei. O problema aqui, sabe o que é? Na alternativa está pedindo a correta, né? Lá na questão. Professor. Hã? Por isso que na questão está pedindo a correta.
Que ele pede a Por isso que correta. Por isso que o eu acho que eu amigo botei essa Ai, frase ai, aí, gente. pedindo a correta. Gente. É verdade, gente. Realmente essa questão ela está incorreta, tá? Agora que eu estou vendo aqui, vocês têm razão, viu? Mas a minha intenção era colocar a incorreta. Foi na hora de digitar aqui que eu me equivoquei, tá? Ah, então posso Eu peço que considerar vocês me que foi perdoem. erro. foi Mas tu de acertou. todo caso, vamos considerar ela nula, tá? Porque uma questão assim que leva ao erro, ela tem que ser considerada nula, tá certo? Não adianta a gente comemorar, ela tem que ser considerada nula, tá? Agora, o fato é que a opção, a resposta que eu queria era incorreta, e no caso, o auxílio emergencial aqui, na verdade, ele foi concedido em abril, e não em maio, e não em março, tá certo? Outra questão que fala sobre atualidades aqui, nós vamos falar sobre crimes digitais, tá? No mundo digital. E aí, gente, a opção pede a alternativa incorreta. Aqui está correta, a questão está correta, viu? A questão pede a alternativa incorreta. E de todas as opções, eu acredito que também tenha sido uma questão difícil para vocês. De todas as opções, a única que está incorreta é a letra E. Tá? Por quê, gente? Porque no nosso país existem vários dispositivos já de combate ao crime digital, tá? Existe a primeira lei que foi criada, que por incrível que pareça, vocês podem até se assustar, foi a lei Carolina Dickmann, tá? Que é a lei 12.737 de 2012, que tipifica os atos como invadir computadores, violar dados de usuários, tá? Ou derrubar sites. E existe também o Marco Civil da Internet, que é a lei 12.965 de 2014, sancionada em 2014, que regula os direitos e deveres dos internautas, protege os dados pessoais e a privacidade dos usuários, tá? E aqui na opção ele diz assim, ó, em vários países do mundo existem leis contra os crimes cibernéticos, de invasão e privacidade, porém no Brasil ainda não existe uma lei capaz de enquadrar quem comete crime, gente. Isso aqui tá falso. No Brasil, como eu mostrei para vocês aqui, acabei de falar para vocês, existem já essas leis, tá? Beleza? Vamos lá. E a última questão, eu trago para vocês, mais uma vez, aqui eu copiei e colei, tá? As informações demográficas aqui do estado do Ceará, e eu pergunto no final da questão, qual é a população do estado do Ceará, gente? A população do estado do Ceará, segundo o IBGE de 2010, o censo de 2010, é de 8.452.000, né, 381 habitantes, gente. Esse é o número de habitantes do estado do Ceará, segundo o censo de 2010. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, gente? Ok, foi bom, foi bom. Vamos fazer outros. Vamos sim, gente. Eu peço desculpa pelo erro da 18ª, tá? De fato, a gente, elaborando muitas questões, a gente acaba se equivocando, vocês são professores, sabem disso também, né? A gente digita muito, olha a opção e tal. Tá bom? Tá perdoado, viu? Em nome da turma, eu lhe perdoo. Tá bom, meu amor. Obrigado. Gente, obrigado a todos, tá? Eu vou já gerar o link para a aula da professora Nayane e a gente vai testando. É importante, repito, vamos resolver questões. Vamos resolver questões. Vão tomar uma água, vão respirar um pouco e depois volta para a aula da professora Nayane, tá? Muito produtiva a aula da professora Nayane também. Tchau, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, boa noite. Boa noite, meus amores. Bote as opções corretas lá no grupo, professor, viu? Deu para mim corrigir direito, não, porque devido à internet.